Estamos dando início a mais um programa Meu Melhor Amigo Pet, o Mundo Pet. E hoje estamos aqui com a presença da nossa mascote, a nossa apresentadora, Pietra, uma Lulu da Pomerânia, muito dengosa, uma princesa com comportamento incrível. Vocês vão acompanhando. Quem já acompanha nas redes sociais já sabe que ela é uma lady. Ela já está aqui, ó, com a sua postura, acompanhando as gravações e pronta para se comunicar com você, telespectador. Mas hoje, a convidada especial minha e da Pietra é a nossa querida companheira, amiga, a profissional referência no mercado de groomer, Márcia Cavalheiro. Seja muito bem-vinda, Márcia. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui nesse programa maravilhoso, né, Pi? E muito feliz, André, pelo convite. De verdade, eu acho que esse programa ele já tinha que estar no ar há muito tempo pela demanda, né? E pela importância do assunto, né? Hoje em dia se sabe que todos os cães, eles são membros da família. Então, assim, como é bom estar num programa com esse assunto específico, né? É verdade. Estou muito feliz, gratidão. E tu sabe que além da Pietra ser a inspiração desse programa, a tia Márcia também, porque com esse carisma, com esse profissionalismo, porque Márcia Cavalheiro, especialista groomer, já acompanha e cuida da Pietra há 5 anos. Nós tivemos uma interrupção por causa de moradia à distância, né, mais para a Zona Sul, mas a tia Márcia sempre esteve presente para dar o cuidado certo e ideal para os Lulus. Porque o Lulu tem uma pelagem diferenciada e eu fui aprendendo esse universo com a tia Márcia. Então, Márcia Cavalheiro, Márcia Groomer, como eu gosto muito de falar, Márcia Groomer, que também é o Instagram, né? Isso. Márcia_Groomer. Isso aí. Então, Márcia, hoje tu é a nossa convidada especial, a gente tem um carinho imenso pelo teu trabalho, uma admiração muito grande, e tu também é uma das pessoas que nos estimula a realmente a investir nesse programa, porque tu sabe que é um mercado que cresceu muito, mas é um mercado que tu precisa selecionar bons profissionais para poder exibi-los dentro de uma comunicação. E nós aqui na GTV, a gente tem uma preocupação muito grande de entregar para o nosso telespectador realmente pessoas que tenham uma referência, um cuidado, uma história para poder realmente chancelar e dizer, não, esse profissional pode ser atendido, pode atender o seu amiguinho, o seu animalzinho, porque são os nossos companheiros, são nossos melhores amiguinhos, como a gente diz, e a gente quer o melhor para eles. Então, chega num ponto que às vezes a gente não sabe que profissional procurar. Então, a Márcia é uma experiência incrível dentro da nossa caminhada, que também foi uma das inspiradoras a gente construir esse programa. Que para quem acompanha já sabe, a gente já vem realizando coberturas de eventos com o Meu Melhor Amigo Pet, que a gente faz as Fei Pets, né, uma vez por ano. E esse ano, hoje, inclusive, junto com a nossa convidada especial, a gente vai dar seguimento a uma programação muito mais concisa, trazendo profissionais como a Márcia Groomer para contar a sua história, falar sobre a sua atividade. Nós vamos trazer marcas para que você possa conhecer marcas realmente que têm diferenciais, novidades no ramo, né? Rações que são importantes e que podem atender o seu pet. Enfim, todo esse universo você vai poder assistir aqui no Meu Melhor Amigo Pet. E hoje nós vamos dar início com a nossa convidada especial, porque hoje, Márcia, nós queremos conhecer a tua história. Conta um pouquinho pra gente quando começou essa paixão pelo mundo pet, quando iniciou esse trabalho realmente como groomer, campeã do nosso estado e Brasil. Conta um pouquinho que nós
queremos mostrar para o telespectador a grandiosa profissional que tu és e nossa admirada, né, e querida. Olha só o carinho, né, para vocês terem uma ideia, a paixão da Pietra pela tia Márcia. Então, tudo isso começou desde criança, né? Eu carrego isso. Eu sempre tive dúvida em que profissão escolher e outras coisas, ou a cor preferida, mas eu nunca tive dúvida do amor que eu sentia pelos pets, pelos animais. Isso num total, assim. Meu primeiro animal foi um coelho. Por incrível que pareça, não foi nem um cão nem um gato, foi um coelho que tinha uma inteligência maravilhosa. Eu chamava, ele vinha, assistia TV comigo. Isso eu devia ter o quê? Uns 4, 5 anos. E o nome dele era Xuxa, eu me lembro muito bem dele. E um coelho que morreu de mais velhinho, assim. Após esse coelho, ainda no período em que ele ainda era vivo, a minha avó faleceu, né, mãe do meu pai. E a gente herdou eu sempre pedi pro meu pai, eu quero um cachorro. E meu pai sempre dava desculpa, né? Mas você tem um coelho, o cachorro vai matar e tal. Aquela coisa toda vai ser um problema. Mas tinha pátio na frente e atrás de casa. Sim. E aí eu sempre dizia, mas a gente bota lá pra frente. E eu deixo o Xuxo pra trás, né? E aí, então eu sempre tentava, assim, negociar com eles, porque minha grande paixão era realmente... os pets. Eu queria, o meu sonho era ter um cachorro, né? E pra te ter uma ideia, até tem um caso bem inusitado. Uma vez eu achei um ninho de rato, guria, numa casa. Tinha uns camundonguinhos, eu escondi do meu pai, porque eu queria criar eles. Eles eram tudo peladinhos. Porque são bonitinhos, aquelas coisas. Era tudo peladinho, os bichinhos, sabe? E aí meu pai descobriu e sumiu com os ratinhos. Não faço nem ideia do que aconteceu. Mas assim, pra te ter uma ideia, o amor que eu tinha, assim, eu chorei horrores e por isso, quando teve a oportunidade de ter a cachorra, ele apareceu com a cachorra. Com a Collie, na época que eu assisti aquele filme, eu ficava encantada, né? Eu vi a Lessie, assim, eu ficava, meu Deus, meu sonho é ter uma Lessie. E aí meu pai apareceu com aquela cachorra, que era a cachorra da minha avó. Imagina. E a Lessie realmente mostrou que veio, queria pegar de qualquer jeito o Xuxo. O Xuxo nem dava bola pra ela, mas ela queria o Xuxo. Então, depois de um longo tempo de acostumar os dois juntos, não colocava, ainda tinha um certo receio, mas assim, eu me apeguei demais a Lessie. A Lessie não, que era Madonna, né? Na época o filme Lessie, mas o nome da cachorra era Madonna. E após isso fui morar no interior. Nesse período não tinha mais o Xuxo, mas levei a Madonna junto. E lá eu tive contato com uma gama, assim, foi maravilhoso. Sabe, minha adolescência, fim da minha infância e a minha adolescência toda, eu passei morando numa cidade muito pequenininha, que é Boqueirão do Leão, que é lá do lado de Santa Cruz do Sul e Venâncio Aires e Progresso. Então, uma cidade bem pequenininha. E eu fui muito feliz, assim. Eu fiz de tudo, assim. Andava a cavalo, tirava leite de vaca. Meu pai criava porco, ovelha, cabrito. Então, eu mandava os cabritinhos, eram meus bonequinhos. Sabe? E cada um tinha um nome, uma personalidade. Então, desde o começo, assim, eu sempre fui muito tímida, sabe, André? Então, assim, eu tinha aquela coisa, assim, eu não me sentia muito bem com pessoas. Só as pessoas de casa, assim, mas eu era mais tímida, mas era inteira que tu não imagina o que aprontava. Mas os animais, eu achei neles uma espécie de entendimento, de aceitação. Então, cada um, eles tinham um nome. Eu conversava com eles desde muito pequena, assim, né, nessa questão, conforme fui crescendo. E então, assim, eu tenho lembranças maravilhosas. Meus cavalos tinham nome, então tudo era muito, muito bacana nesse aspecto. E quando eu vim para Porto Alegre, que daí eu tive uma fase no esporte e tal, quando eu cheguei aqui, que daí a minha mãe queria, agora o que tu vai fazer da tua vida? Eu pensava, você é veterinária? Eu pensava, adoro, amo, é minha vida, né? Só que eu não me via sendo veterinária. Aí eu fiz um curso de auxiliar veterinário primeiro. Eu sempre tive um negócio meio ruim com sangue. E aí eu comecei naquela coisa assim, aí eu comecei pet, né? E comecei a ir pra visitar um pet, assim, de brincadeira, assim, tinha uma conhecida, né? E aí aquilo comecei, mas que lindo ver ela fazendo, escovando, e os cachorros chegavam sujos, e na época, 24 anos atrás, né, pensa, tinha muito poodle, muito pequinês, os cachorros tomavam banho uma vez por mês, assim, não é que nem hoje, tomam uma vez por semana. Tomava uma vez, às vezes, tinha os natalinos, né? Uma vez a cada 2 meses. E eu fui me encantando, porque eu achei na cidade algo que eu tinha lá atrás, que era esse contato com os animais, né, Pi? Né? A tia também conversa com você, né? Então, assim... Nossa, Dr. Little, gente, vocês estão vendo, né?
Então, assim, eu comecei a ter essa percepção que sim, que os animais, eles precisavam ter não só alguém que quisesse ter uma profissão, né, e ganhar com isso, mas que tivesse, além disso, além de uma condição, né, de, claro, a gente trabalha, é um trabalho, né, e é um trabalho que tem que ser feito com muito amor, porque não é tão simples assim, precisa se estudar muito, precisa se fazer cursos, você precisa entender de temperamento, de adestramento, de adaptação e ter essa coisa do feeling com eles, porque cada animal é diferente, eles têm personalidade. Então eu encontrei nos pets, e aí quando eu voltei para Porto Alegre, eu já trabalhei no canil, que eu amava as raças, né? Eu queria trabalhar com raças. Aí comecei a trabalhar num canil de Schnauzer. Após isso, fiquei um tempo lá para pegar expertise, daí depois fui para outro canil, daí eu conheci o mundo de exposição também. E o mercado pet, ele se abriu, mas eu fui no mercado de exposição. Aí trabalhei em um monte de canil, trabalhando com cães de exposição, sinofilia. Aí depois da sinofilia, ali por 2010, mais ou menos, aí eu já tinha ido para a Argentina, para o Uruguai, trabalhando com o cão da raça Oeste, foi campeão brasileiro, campeão uruguaio e campeão argentino. E aí, voltando, o mercado pet, que na época era muito leigo, muito, porque na época eu me lembro que o mercado pet, a carteira ela era assinada como auxiliar de limpeza, não tinha o reconhecimento groomer ou do pessoal da estética do banho e tosa, não tinha esse reconhecimento. Então, o que aconteceu? Quando eu retornei da Argentina, a alta demanda aí ali em 2010 começa a se exigir profissionais que entendam de raças. Legal. E aí o que aconteceu? Tinha, na época eu trabalhava com West, né, mas trabalhava com uma gama de cachorros, Golden, cachorro de pelo longo, e aí eu venho pro mercado pet para fazer consultorias, e a partir daí o mercado pet me abraçou de um jeito, assim, e aí eu passei por várias pets, né, dando consultoria, treinamento e gerenciando equipes, até que eu resolvi, no caso, aí fui para a parte comercial trabalhando, mas sempre tendo meus clientes. Então, 24 anos de profissão, eu tenho clientes, gente, que o cachorro faleceu. Tipo, ele viveu a vida inteira, alguns desde bebezinho, como é o caso da Pedra. Passou-se o tempo, porque eles vivem em torno de 15 anos, 10, 15 anos, né? Então, assim, ele morreu, eles compraram o cachorro morreu de novo, e agora eu tô na terceira geração. Então, eu vejo como eu sou velha. Olha. Mas ainda é essa coisa da experiência, né? Das pessoas trazerem para ti, de alguma forma, saber o teu trato, o teu cuidado, sabe? Eu sou uma pessoa, assim, que nesses 24 anos eu sempre busquei conhecimento de todos os pleitos, assim, com profissionais gabaritados, procurando produtos bons para eles, né? E tu sabe, Márcia, que isso que me admira muito desde que a gente se conheceu. Eu nunca vou me esquecer, eu acho que talvez tenha, vou ver se eu procuro uma imagem para mostrar para vocês aqui na tela, do momento que a gente conheceu a Márcia num evento, numa feira na Redenção, que tu estava fazendo, acho que um trimmer, eu não entendo muito bem disso, depois até nós vamos falar sobre isso, mas estava fazendo uma Lulu, e a gente se apaixonou e tu disse assim, vamos fazer a Pietra também, traz a tua menina. Eu não sabia o nome, traz a tua. Aí tu fez, ela saiu linda, aquela bonequinha. E dali não larguei mais, não largamos, né, mais a tia Márcia, né? Mas o quanto é importante a gente ver, Márcia, a tua didática. Porque além de cuidar, tu gosta de ensinar. E isso faz a diferença. Porque não adianta tu só ter o conhecimento para si. Tu gosta de trazer para outra pessoa ela entender o que tu estás fazendo, o trabalho que tu está realizando. Então, isso faz toda a diferença. Então, por mais que tu diga da timidez, tu conseguiu superar isso, porque hoje tu faz o que realmente, maestramente, essa relação entre o tutor e o seu pet, com o conhecimento do que tu está realizando. E isso não é em todos os lugares que tu encontra, sabe? É aquela coisa mecânica mais, né, de produção, lavagem, tosa, mas tchau, vai para isso. Tu tem toda uma habilidade diferenciada. Eu assim, André, eu sempre procurei, assim, trabalhei em muitos lugares e eu sempre me incomodava isso, sabe? De, tipo, porque tu acaba sendo, no caso, por mais que eu sempre perguntei nas minhas consultorias, o que você quer para sua pet? Você quer qualidade ou você quer quantidade? Porque não vai conseguir ter as duas, né? Então, assim, infelizmente algumas pets começam com qualidade e acaba virando quantidade. Então, aí está o grande problema.
Só que eu procuro sempre assim, o que eu enxergo? Eu enxergo a Pietra um ser que, por exemplo, a gente sabe, às vezes pode ter algum histórico, pode ter algum trauma, alguma coisa que a gente precise trabalhar nesse campo, entendeu? Então eu procuro sempre, que nem eu falo, o meu cliente, tudo bem, é você que paga, mas o meu cliente é a Pietra. Eu vou fazer um tratamento específico para o pelo que ela precisa. O que eu tenho aqui que eu posso fazer nessa cachorrinha? Ah, ela tá com um pouco de subpelo. Fazer um tratamento para esse subpelo. Aí o pelo tá quebradiço. Não, vamos fazer um tratamento para deixar a pelagem do jeito correto. Ah, é um trimming que você quer que faça. Trimming, às vezes as pessoas ficam meio confusas do que é o trimming. Trimming, na verdade, é uma palavra do inglês, né? Que significa tosa, só que para nós aqui no Brasil, o trimming ele ficou mais caracterizado, utilizado para mais trimming de padrão, trimming de exposição, mais adequado para a raça. Não a tosa comercial. A tosa comercial ficou aquela coisa que tu vai chegar e vai dizer, ela suja muito atrás, então tira ali, então a gente já adequa para tosa comercial. Senão um trimming ele é muito... Que seria chamado tosa higiênica? Tosa higiênica ou mesmo, uma tosa adaptada que a pessoa para suprir a necessidade do tutor. Então essa tosa ela não é uma tosa padrão para a raça, ela é uma tosa adaptada para aquele cão, para a necessidade do que o tutor tem com aquele cão. Agora uma tosa mais padrão, assim, seria o mais próximo do que é reconhecido pela FCI, que é uma Federação Internacional de Sinofilia, que aí pertence às exposições, né? Só que sim, a gente pode trabalhar da forma mais adequada com esse tipo de pelagem. Então tudo eu tento fazer uma entrevista com o cliente. Quando ele chegou com o cachorro, já dou uma olhada assim, e todo o tratamento que eu faço, eu nem digo eu vendo, porque eu faço, eu ofereço, eu falo, né, com o cliente, todos eles vai ser como se fosse um tratamento mesmo para aquele cão, sabe? Então eu procuro sempre, e eu gosto desse estilo, porque eu vejo muito assim, tá que nem uma estética humana, né? Porque o que acontece? Quando tu chega numa estética humana, a pessoa, o profissional vai te olhar e vai dizer, não, teu cabelo tá assim, precisa da gente fazer um tratamento, um corte, tu já adapta o visagismo, tu vai olhar, aí, por exemplo, a Andréia chega, eu quero um cabelinho curto e tal. Não, amiga, não vai dar pra fazer. Então, a gente mais ou menos tenta fazer. A mesma coisa acontece na estética pet especializada, que eu falo, né? Que é essa coisa do aperfeiçoamento. O cliente hoje ele chega, ele só quer cortar o pelo. Mas aí entra naquela coisa do profissional também, dizer, olha, acho que esse corte não é muito adequado, vamos fazer dessa forma. Qual é o problema? O que está acontecendo? O que está te incomodando? Pelo na pata. Vamos resolver de outra forma e tal. Então, assim, nem todas, porque cão nasceu para ter pelo. Não é, André? Cão nasceu para ter pelagem. Então, assim, o pelo é principal, ele é importante, ele é um fator de proteção térmica, ele é uma proteção da pele do animal. Então, assim, a gente tem que cuidar muito desses desequilíbrios doidos de tosa. Não que e lembrando uma coisa, eu não quero que as pessoas pensem, nunca vou tosar meu cachorro, não pode ser radical, sabe? O nunca tosar, não vou tosar e tal, porque às vezes o cão ele tem necessidade sim de ser tosado. É que eu pergunto, tu tem necessidade de cortar o meu cabelo, né? Exato. Então, só que tu pode escolher, eu quero um cabelo longo, um cabelo mediano, um cabelo assim, assado. Pro cãozinho também é legal, ele gosta de se sentir cortadinho, mais confortável, às vezes reduzindo uma pelagem, né? Então hoje eu vejo muito isso. A gente tem que procurar trabalhar de uma forma para um conceito bem pet friendly, um conceito focado nos animais mesmo, de verdade. E esquecer um pouco dessa coisa do faturamento que tá ali. É importante? É importante a gente pagar a conta. Sim, mas hoje tu tem sim como fazer um trabalho mais elaborado para o teu cliente. Um trabalho mais VIP, como eu chamo, sabe? Com certeza. E a gente percebe, Márcia, e isso é o que nos traz muito orgulho de a gente estar caminhando aí junto e eu conhecendo esse universo, porque o meu contato sempre com um pet, com o nosso cachorrinho, meus gatinhos, né, que eu tinha, sempre foi muito em ter um animalzinho de estimação, mas nunca foi muito ligado a certas coisas que depois a gente se depara, que é cuidar de vacina, que é cuidar do pelo, que tem pelos que tem uma particularidade diferenciada. Então isso eu fui conhecendo e tendo muito mais parte junto contigo nessa experiência. Então isso é muito importante, porque uma das coisas que eu aprendi com a Márcia, e que é ali que me chamou muita atenção, que às vezes a gente tem um pet de raça e a gente não tem não tem noção da responsabilidade que é cuidar daquela raça. Porque eles têm um cuidado diferenciado em cada raça.
E o Lulu foi o que me chamou a atenção, que o Lulu tem todo um diferencial quanto à questão do pelo. E isso vai modificar quem não tem o conhecimento, quem não estudou, como a Márcia falou, né? Quem não estuda e não se aprimora, vai atender um cãozinho como um Lulu e vai estragar a pelagem. Então, isso é muito importante. Depois a gente vai trazer com a tia Márcia um pouquinho sobre a pelagem da Lulu, que a Pietra quer contar para o telespectador. Porque a tia Márcia cuida para ela estar assim, sempre radiante, com esse rabo. Ela é muito chique, a pata toda exibida. Ela adora que falem dela. Né, tia Márcia? Hein, Pietra? Tu foi lá na pet hoje? Tu fez o tratamento? Ai, que bonito esse rabinho. Passei num spa, mamãe, da tia Márcia. Ai, vou lá dar beijo na minha mãe. Ai, eu não posso falar, não posso movimentar muito, que é muita paixão. É muito amor, né? Mas a Pietra é um caso. A Pietra, ela passou hoje por um tratamento estético bem aprimorado, passou por um banho super específico para a pelagem dela, né? Então, assim, a gente faz todo... Agora, eles estão na mudança de pelagem, né? Então, é natural nesses períodos sazonais, né, que a gente tem aí, período de aquecimento, né, que esses cães com pelagem dupla, não só eles, mas uma grande gama de cães com pelagem mais subpelo, eles soltam o subpelo para quê? Para que o animal, como o corpo do animal é inteligente, né, ele sente o calor e ele já, tipo, se adapta. Ele, é como se ele tivesse, eu imagino às vezes muitos tirando a roupinha do inverno, sabe, o casaquinho. Aí só que eles vão perdendo pelo pela casa, né? Então, assim, hoje ela passou por um tratamento bem bom pra gente ajudar ela nessa mudança, né, da pelagem dela, e ao mesmo tempo mantendo a fofura, né, porque não pode ficar um Spitz murcho, né, tem que ficar bonita, escovou os dentinhos também, cortou as unhas, né, fez o patacure, né, e fez, gente, a mecha dela do rabinho, né, colorimetria no rabinho. Então ela hoje teve o tratamento mais VIP, assim, dela, que ela precisa, né, tá no programa, né, apresentadora do programa, como que eu não... A dona dela, olha como está, né, aprumada, como que eu não vou deixar essa menina... E a Groomer, né? Com essa elegância também, como que não vai estar? Tem que ter um trio, o trio, né? Tem que estar, óbvio, ela concordou. Precisa. Tem que estar, né, Pi? Gente, eu sou apaixonada por esse rabo que a tia Márcia faz, né? Ela fica toda exibida. É incrível, gente. Ela anda com o rabinho pra cima, assim, dizendo, eu sou Pietra, né? E a identidade dela, o rabinho colorido, né? Tu vê que a gente fez, se ela fica sem o rabinho colorido, parece que ela meio que some, né? E ela mesma, e ela adora esses enfeites, ela adora se elogiar. É uma Luluzinha bem característica da raça, né? E eu gostei que tu disse que ela tem o escritório dela, né? Que ela deita no puffzinho dela. Já vai ficar toda. Eu sou empresária, tá? Mas ela é a companheira, tá sempre trabalhando. Eu sempre digo, esses dias ela veio no sábado. Aí todo mundo olhando assim, a Pietra trabalha muito, né? Tem que ter esforço, que isso. Mas, André, eu cheguei hoje aqui pra te visitar, né? Todo mundo na recepção, Pietra, o cheiro da Pietra maravilhoso, todo mundo assim, né, impressionado. E é o que eu digo, assim, hoje os animais, os pets, né, é bem isso, eles são hoje membros da nossa família. Muitas vezes os filhos saem de casa, os idosos pegam um cachorrinho, um gatinho, é a companhia, né? E é aquela coisa assim, é que nem eu falo, o pet, ele é terapêutico. Porque ele te obriga a sair, ver o sol, ele te obriga... Tipo assim, não te obriga, porque é uma coisa pra eles tão bom, entendeu? Então eles te mostram o que tu deve fazer, às vezes, hábitos saudáveis, né? Tomar um sol, ou chegou alguém que eles amam, eles não ficam contidos, eles mostram realmente que amam, sabe? Então a gente tem muita coisa pra aprender com essas figurinhas. E eu acho que por isso, esse programa Teu Mundo Pet, eu acho que é muito viável, justamente por isso. Porque hoje a gente é um assunto que faz muito parte do nosso dia a dia e de extrema importância. Saber lidar com as raças, saber procurar identificar bons profissionais, bons locais para eles serem atendidos, ter um atendimento que eles merecem. É isso que eu falo, é um atendimento que seja digno para eles, sabe? E isso é importante porque vai chegar um momento que a gente fica às vezes em pânico, se machucou, teve um acidente, a gente precisa de uma orientação, um profissional sempre vai fazer a diferença na hora. Então a gente quer, com o programa Meu Melhor Amigo Pet, realmente
encurtar esse processo de procura, de desespero, muitas vezes, de um tutor, de encontrar um bom profissional. Sim. Nós vamos para um breve comercial e já voltamos, porque tem muito programa ainda pela frente com a tia Márcia Grumer, porque a gente vai falar sobre um tema muito importante, a importância desse universo também com os tutores. A gente trouxe agora, a Márcia falou, e realmente é um assunto para a gente abordar e mostrar a importância que eles têm na nossa vida também. Então já volto, não saia da telinha. Aqualoucos no inverno e no verão. Aqui não tem tempo ruim, tudo é alegria. Curtir o dia numa boa com toda a família. Aqualoucos é pura diversão. Faça chuva ou faça sol, no inverno e no verão. É Aqualoucos, yeah. Olá, querido seguidor, querido telespectador. Venho trazer uma super novidade. A GTV lança o seu aplicativo próprio. Basta você ir na lojinha da Play Store para o seu telefone Android e baixar o nosso aplicativo, a GTV, a bolinha laranja. E você vai assistir gratuitamente toda a nossa programação. E não para por aí não, porque nós já estamos disponíveis para as Smart TV da Roku. Então, procure na lojinha da Roku TV na sua Smart e baixe a GTV, a bolinha laranja. E você vai assistir gratuitamente com apenas um clique. Está esperando o quê para acompanhar a TV aberta do futuro? A GTV construindo conteúdo de valor para você. E voltando dos comerciais, nós vamos seguir aqui com esse papo gostoso, alimentando você, telespectador, de informação, de conteúdo. E a nossa Márcia Grumer, né, que é o nome habitual, é Márcia Cavaleiro, os nome e sobrenome, mas a gente adora porque pegou, né, Márcia Grumer, porque ela é campeã Grumer, campeã a nível Rio Grande do Sul e Brasil. Antes de a gente falar sobre essa questão um pouco no primeiro bloco, sobre a questão da importância dos nossos pets, conta para o nosso telespectador da nossa campeã. Então, a primeira competição que eu participei foi em 2012, uma competição que na época eram pouquíssimas mulheres que participaram na categoria que eu participei, que era pelo duro. Aí a gente vai falar, olha, o que é o pelo duro, né? É um pelo não hidratado, não. São cães que são do grupo, né, de sinofilia, né, que são reconhecidos como... Aí a gente tem ali a categoria tipo de pelagem, aí é reconhecido como pelo duro. A gente, por exemplo, o Spitz, dupla pelagem, né? Então, assim, os cães de pelagem dura geralmente são os terriers, né, de raça, com exceção ao York, né, que tem o pelo bem liso, mas ele é um terrier também. Mas, assim, os mais comuns pelo duro, Fox Terrier pelo duro, Schnauzer, Scott, esses cães que precisam de um trabalho que se chama hand stripping. O hand stripping, ele é uma técnica efetuada a gente utiliza reiki, utiliza faquinhas, né? Então, assim, eu acho que eu sou uma das poucas profissionais aqui no Rio Grande do Sul, né, mulher, pelo menos, assim, que faz, né? Tem algumas pessoas que praticam, mas são bem poucas pessoas. E, então, eu competi primeiro nessa categoria, tirei um terceiro lugar, que foi, assim, um Master Blaster, foi minha primeira competição. Competi lá em São Paulo, foi bem difícil essa competição, porque eu enfrentei muita coisa, assim, pra ir, não tive apoio de ninguém na época, não tive, fui com a cara e com a coragem. Inclusive o cachorro eu tive que pegar lá em São Paulo, então é diferente você ir com um trabalho montado no cachorro que você conhece. Quando você não conhece o cachorro para competição,
tem todo um estresse da pessoa que está competindo, do animal também. Para saber o comportamento, como ele vai reagir, tudo. E é uma coisa que é mais sensível, assim, né? Uma coisa é você cortar o pelo, outra coisa é você trabalhar removendo esse subpelo que tem que sair. No caso dos cães de pelo duro, eles vão saindo, então você precisa trabalhar com algumas ferramentas para auxiliar nessa extração do pelo. Né? Então não é um procedimento dolorido, é um procedimento que ele é adaptado para aquele tipo de cão, né? Então ele é específico para aquele tipo de cão, e muitos cães acabam ficando doentes porque a gente utiliza a máquina, porque faz o processo de uma forma errada para pelagem, então acaba adoecendo a pele desse animal. Né? Então isso é um conhecimento que é bem importante a gente saber. Né? Então assim, só que após essa competição, eu participei do Grum Brasil, né? Também aí venci, tirei primeiro lugar, foi bem interessante, ninguém do Rio Grande do Sul tinha ganho nessa categoria, e fui lá a primeira a ganhar. Depois eu participei aí veio muitas competições, aí eu meio que, agora eu vou. Sim, pelo amor de Deus, né? A nossa campeã. Eu fui de São Paulo, tirei vários pódios de primeiro, segundo, terceiro lugar, daí eu cheguei a ficar tipo assim, agora era de praxe, né? Eu chegava, porque primeiro não era conhecida, aí passava, eles me olhavam assim, mas quem é esse aí, né? Depois eles começaram, a Márcia, começaram já a ficar mais ligados, assim, né? Porque o mundo grooming, ele é muito legal, ele tem ótimos, a gente acaba fazendo muitas amizades, acaba se ajudando em muitas ocasiões, ao mesmo tempo que, como todo o nicho, ele é competitivo, né? Então, a gente tem, assim como a gente encontra algumas parcerias, a gente também encontra muitas dificuldades, né? E adversários, e acaba realmente virando uma coisa, assim, bem competitiva, sabe? E só que isso é muito legal, porque as competições hoje em dia, eu vejo assim, é uma oportunidade de melhorar, sempre. É uma oportunidade de você colocar o seu trabalho em análise de uma pessoa que entende muito sobre assuntos. Os juízes hoje eles são criadores, são pessoas que trabalham na área, que são especialistas em algumas técnicas, né, e em sinofilia. Então, assim, tem vários professores também. Eu tive muitos professores maravilhosos que me ensinaram assim, as técnicas de grooming, né? Então, geralmente são essas pessoas que têm muito entendimento que vão julgar as competições. E eu também sou professora, como a gente tinha falado, eu preparo pessoas para a competição e também para o mercado pet. Então, eu sempre incentivo essas pessoas a competir, porque eu acho que é sempre de muita importância. Quando tu ganha, tu sabe que o teu trabalho está sendo feito de uma forma correta e que as pessoas estão gostando. E claro, além do dono do pet, além do próprio pet, além da tua própria visão, tu tem uma pessoa analisando toda a tua técnica. É um reconhecimento, uma premiação por um trabalho que tu foi se aperfeiçoando. Sim. E ali tu recebe aquele aval, mérito, né? Aquele mérito. E hoje as competições, inclusive, estão assim, tem premiação em dinheiro. Então é uma coisa bem legal, tipo, a gente tem uma competição muito importante aqui no Sul mesmo, né? Que ela premia, né? Então ela dá roseta, né? Que é o aval do prêmio, que seria uma medalha, né? Algumas dão troféus, eu já sei de competições que deu até carro, moto. Então assim, é um mercado que hoje ele tá valendo a pena você entrar e estudar para isso, né? Então, assim, claro, dá todo aquele medo, né, André? Tipo assim, tu entra, às vezes tu não tá na tua cidade, sabe? Sim. Tá em outro estado, ou mesmo em outro país, né, pra competir. Então, assim, é bem, bem interessante. E tu tem que dar aquela coisa, assim, no teu coração, sabe? Aquela ansiedade, aquele medinho, sabe? Mas eu adoro, assim, eu acho muito legal. Eu sempre gostei de me desafiar. E eu sempre falei, eu perco pra mim mesmo. Sabe? Eu sempre perdi, às vezes que eu não fiquei em primeiro, segundo, terceiro, eu não fiz pódio, eu sempre perdi. Porque eu deixei de fazer alguma coisa que era importante, sabe? Ou eu tava muito nervosa, ou realmente não tava muito bem, eu já competi gripada, já aconteceram N coisas, né? Então, assim, às vezes meu cachorro não tava 100%, porque a escolha do modelo também é importante, precisa ter uma sincronia com o cão, né? Porque existe uma confiança de ambas as partes, né? Então, assim, tudo é uma preparação, e é como uma competição de ponta, assim, um atleta de ponta, tu precisa treinar, sabe? Treinar com tesoura, com faquinha, é muito legal essa parte, assim, eu curto muito, e junto a isso vem as certificações internacionais, que isso é muito bacana, eu tenho 4 certificações internacionais. Essas certificações, elas me habilitam a tudo que eu estou fazendo no Brasil, as técnicas que eu estou trabalhando aqui, elas são reconhecidas mundialmente.
Então, isso me dá cancha de eu trabalhar nos Estados Unidos, com essa certificação, na Ásia, em lugares assim que hoje no mundo, a nossa profissão, ela tá muito, como é que eu vou dizer? Ela tá muito aperfeiçoada, ela te exige muito, que tu estude muito. Porque se a gente falar de sinofilia, imagina quantas raças tem. Raças que nem tem no Brasil. E aí são tipos de pelagem diferentes, conformidades diferentes. Então, assim, não é só um cachorro. Hoje em dia eu tenho uma pessoinha, um modelinho, né, que tem uma personalidade. Eu tenho um tipo de pelagem, um tipo físico, um tipo de temperamento, um tipo de personalidade. E aí entra toda a função da pet, né? Não só a parte estética, do porquê que eu me preparo para quê? Para ser especialista em algumas raças, porque de todas eu não vou conseguir. Com certeza. E aí que exatamente mostra a diferença da especialização. Especialização, tu não consegue atender todos com essa gama gigantesca de tipos de raça. Mas é importante, você que está assistindo, tá vendo aqui, nós temos uma especialista e também empresária, pois Márcia Grumer, Márcia Cavalheiro, é proprietária de uma estética pet. Conta um pouquinho sobre também a estética Márcia Grumer, que atende com esse universo, que não é uma estética tradicional como pet shop, por isso que eu já trouxe estética, porque é muito mais, né? Sim, eu acredito assim que a nível Brasil, a minha pet, ela é praticamente assim, eu posso dizer, ela é única, porque o jeito que eu trabalho com os animais, né, em primeiro lugar que eu trabalho com eles soltos. Eu gosto, claro, tem cachorros que não gostam de outros cachorros, então a gente isola para não forçar uma amizade onde eles não estão afim, entendeu? Então assim, a gente respeita muito a identidade de cada animal, então todos eles passam por uma avaliação. Eu tenho adestramento o básico até mais até, sabe? Não executo o adestramento de venda, eu não vendo esse adestramento, mas todos os animais que vão lá na loja, eu faço adaptação, eu faço uma espécie de introdução ao ambiente, a que ele se sinta confortável, agregado, feliz, brincando. Então, às vezes os cachorros chegam tímidos e quando vê, tô correndo por tudo que é lado. Então, assim, claro que com muito cuidado, né, gente? Porque são animais que ficam soltos no ambiente, então eles não ficam sozinhos nunca. Sempre tem a gente sempre tem alguém observando eles. E é um espaço pequeno, então eu procurei não atender quantidades de cães. Eu tenho um número limite na minha agenda, minha agenda ela é com horário marcado, então é antecipado, né? E até porque como eu tenho função às vezes de consultoria, que eu dou pro interior, para outros locais, às vezes eu tô viajando, então eu gosto sempre de ter isso organizado. Mas eu procuro oferecer lá esse trabalho especial, que na minha opinião é um trabalho focado no tipo de raça, tipo de porte, tipo de cliente que eu tenho, que tratamento que precisa, que vai solucionar um problema, é uma situação de pele, é um tratamento do veterinário, eu tenho ozonioterapia, tem cromoterapia, então assim, a gente procura fazer um trabalho de spa mesmo, sabe? Para poder que o cão tenha um tratamento totalmente diferenciado, e no tempo dele. Até os clientes quando chegam lá na loja, é engraçado, eles não estão acostumados, tipo assim, chegou e entregou o cachorro, eu busco daqui uma hora. Lá não é assim. Lá eu sempre digo assim, olha, tu tem possibilidade de deixar ele aqui um período, ou de manhã ou de tarde, a gente me olha, mas eu não quero creche. Daí eu falo, não, até não é pela questão de creche, que a gente aqui gosta de conhecer eles. Então eu sento no chão, eles vêm, eu deixo, se eles não estão afim, eu vou cativando, né? Então assim, tem todo um porquê, e eles acabam curtindo, gostando. Então não é estressante para o animal ir na loja. É sempre mais tranquilo. E é o que eu quero. Eu gosto quando o animal chega feliz e sai de lá feliz. Eu não quero que eles se sintam abatidos ou se sintam em pânico, entendeu? Não, o animal chega bem e sai bem. Então, lá eu tenho a possibilidade de oferecer trimmings diferenciados, que são cortes específicos, né, de cada raça. Técnicas, por exemplo, que nem trimming do Golden, por exemplo. Lá a gente faz da forma correta, sem cortar pelo e sim removendo sobrepelo. Então a gente estudou muito e teve exposições. Eu tive mundial até de sinofilia, que foi em 2022, foi em São Paulo, mundial. Então a gente foi com o canil, um dos maiores aqui do Rio Grande do Sul, né? Na raça Schnauzer, Dachshund, Duro e Dachshund, todos os tipos de variações de Dachshund e também dos Schnauzer. E assim, para mim,
é uma escola, assim. Eu ainda tenho aquela coisa de menina, sabe? De ficar na beira de pista, assim, olhando e admirando cada raça diferente e aprendendo, sabe? Mas é exatamente esse olhar, essa admiração que tu se torna cada vez mais uma profissional sempre diferenciada. Porque é isso, tu tá sempre em busca do conhecimento e do aprendizado. Sim. Porque tem muitos profissionais que já se titulam profissionais, mas a gente tem que estar sempre inovando, todas as áreas, né? Então, é importante a gente ver essa paixão que tu tem de constante estar aprendendo e se renovando. Então, você está vendo, né, que eu não estou trazendo pouca coisa aqui na programação da GTV. Vocês estão vendo a nossa campeã brasileira e uma profissional que realmente trata também como empreendedora para o seu negócio essa experiência. Então, é muito importante para que você possa ter a segurança. E uma das coisas que me chamou muita atenção quando eu conheci a Márcia foi justamente ela explicar sobre as diferenças. Eu não tinha nem ideia. A Pietra foi uma paixão a olhares, mas é uma raça que tem uma particularidade muito grande. Eu primeiro tive a Shallow, que era uma bulldog francesa, que enfim, em outro momento eu conto a história das duas, e a Pietra, uma Lulu, que veio para mim desde pequenininha. Só que eu não tinha noção da diferença das pelagens. Para mim, banho era banho e deu, secar, e não sabia como cortar, se não tinha que fazer tosa, cortar todo o pelo, que às vezes a gente vê todo atorado o pelo. E aí eu fui conhecendo. Conta pra gente, Márcia, para que a gente possa trazer para o telespectador que depois que eu fui apremiada com o conhecimento contigo, eu passo a olhar os Lulus e fico com uma pena desses Lulus sendo tratados por outros profissionais, porque é uma raça que merece uma atenção especial, um cuidado especial. Sim, é uma raça que a pelagem deles, ela é muito sensível. É como eu falei, até a escovação sendo feita de uma forma incorreta, ela pode quebrar esse subpelo e pode sim causar alopecia. O que é alopecia? Alopecia é quando o animal é uma espécie de calvície. Né, ainda bem estudado, ainda ele tem, não tem assim um ponto específico batido pelos veterinários. Alguns ainda está em estudo, né, mas é uma coisa que é bem comum na raça. Então a gente tem esse problema, tosou baixo demais, pode sim vir a desenvolver uma alopecia. Escovou de uma forma inadequada, pode sim acontecer uma alopecia. Às vezes o cão vai criar alopecia por ele próprio. Entendeu? Depende da genética, fator genético, né? Então, assim, como ela pode ser provocada, então, assim, aí tá toda a gama de você ir atrás, entender sobre a raça e saber como trabalhar. Por que aconteceu? Essa raça, ela não era muito comum, isso eu falo porque eu estou 24 anos no mercado, então, na minha época, como eu falei para vocês, né, e falei para ti, Andréia, né, na minha época, quando eu comecei a trabalhar, tinha muito piquinês, cocker e muito poodle. Muito, era assim, muito, e os de pelo curto eram os Dachshund e Fox, tinha muito. E os vira-latinhas, né, os SRD, que sempre, isso aí sempre teve, né, sempre tem os graciosos que eu falo, que é as misturinhas. Então, assim, o mercado ele foi evoluindo com produtos, raças, né, e profissionais, tudo foi evoluindo e tornou esse boom que assim, foi uma coisa... que nem eu vejo assim e acompanhei a partir de 2008, ele vinha devagar. 2008 foi um boom enorme, que daí aparece os Shih Tzus, aparece os Shih Tzus, os Lhasas, os cães, os Yorks, começou a ficar tomada, daí morriam os poodles, o cliente comprava os Shih Tzus, e aí dominou o mercado, cão de pelo longo, dominou o mercado. Pequinês sumiu, que outra pessoa tinha pequinês, aí trocou com Chihuahua. Não, Chihuahua agora é a nova leva também. Mas trocou alguns Chihuahua e veio vindo o mercado pet. E aí na evolução toda que começa, né? Então assim, antes da pandemia, começou a dar o boom do Spitz. Exato. E aí começou o Spitz, as pessoas compraram Spitz, aí morriam os Lhasas, os cachorros de pelo longo. Só que o que aconteceu? Com a pandemia e com a questão de aquela coisa do cliente estar em casa e comprar os animais, e como o Spitz ele é muito
carinhoso, muito próximo ao tutor, então estourou. E aí o que aconteceu? As pessoas não estavam preparadas para trabalhar com a raça Spitz. Por isso que começou a ter muito problema de alopecia. Os próprios criadores começaram a dizer não tosem seus cachorros, porque pode dar um problema, porque eu entendo eles. Sim. Entre você dizer para tirar as pontinhas e a pessoa está acostumada com tosa bebê, por exemplo, com pelo liso, que é aquela coisa de marcar todo o cachorro, de fazer muito definido. Na raça, a gente já tem lá no perfil de exposição, nem se trima Spitz. Mas a gente trima um pouquinho para deixar ele mais bonito, marcar um peito, tudo e tal, do cachorro, deixar mais uniforme, a bundinha, aquela coisa mais estereótipo, né, assim, mais arredondadinha. Então, assim, sempre tem um triminzinho que a gente faz. Então, assim, mas na raça ela não pode ser uma coisa marcada. Ela é muito suave. Então, assim, hoje eu carrego isso para os meus trimmings na loja. Então, assim, ó, eu sempre leio o padrão e eu tento entender como funciona aquela pelagem. Então, quando o cliente hoje vai na loja e me pede, por exemplo, uma tosa bull para fazer, né, que o bull, para quem não sabe, é a tosa que é bem pelada, assim, no Spitz, que vai, com certeza, pode dar um problema sério. Eu vou falar a verdade, se não for uma situação médica, veterinária, né, porque às vezes tem a situação, o cachorro fraturou uma perna, tirou do osso do lugar, aí eles têm que limpar e fazer às vezes uma cirurgia, né? Então cortar o pelo, mas eu costumo não indicar e também eu procuro não fazer, a não ser se for uma orientação médica, porque eu sei o que pode provocar no pet, entendeu? Eu acompanho alguns casos de alopecia, né? Então isso na raça é muito certo, assim, a gente observa muito o problema. E aí vem a questão, mas é um pelo fácil de trabalhar, o cachorro não tem cheiro, eles não fedem, essa é a parte ótima do Spitz. Desde que você cuide dos ouvidinhos, ele fazer a limpeza dos ouvidinhos, fazer uma higienização bucal, limpar os olhinhos ali na lágrima, cuidar a unha, né, que a unha, para deixar sempre curtinha, para não alterar a pisada deles, manter a tosa higiênica. É um cachorro assim que você vai escovar, ele pode passear, fica com ele 10, 15 dias, que não é um cachorro que tem cheiro. E os Shih Tzu, aliás, a gente sabe, vem com muito problema de pele, né? Então são cães que as pessoas tinham aquela coisa, não podia passar uma semana sem tomar banho, que já estavam com cheiro, né? Sim, por causa da oleosidade do pelo. Isso, é esse pelo que a gente sabe, ele é fofinho, é um pelo que chega até a ser... A gente tem que cuidar para não deixar ele tão sedoso, né? Para ter essa textura de fofinho, né? Mas é uma pelagem muito gostosa, um pelo mais sequinho, né? Um pelo que não acarreta muito oleosidade. Então, um pelo mais... ele não concentra sujidade e ele também acaba não tendo cheiro. E é uma raça, né, Márcia, que a gente pode identificar que ela chegou muito recente na nossa sociedade, e também ela é uma raça, tem uma particularidade, ela é muito refinada. É uma raça também que, quando veio, era uma das raças, eu acho que uma das mais caras, eu acredito, porque na época, quando o Lulu começou a chegar, era aquela coisa, quem tinha o Lulu era só quem tinha um poder aquisitivo muito alto. Então, ele digamos, ele se fixou dentro do Brasil, né, dentro das famílias que tinham, daqui a pouco, um pouco desse poder aquisitivo, né? Então era identificado, eram poucas pessoas que podiam ter um Lulu da Pomerânia. Nossa, glamurosa. Né? Exato, glamurosa, e se eu não me engano, a postura a gente vê dos reinados, né? São uma raça antiga, o Spitz, ele é uma raça que ele está nas molduras, né? Ali dos reis e tal, né? Então, assim, de companhia, ele é um cão que ele sempre... Eu vou dizer que eu acho que de todos, assim, que a gente estuda as histórias das raças, né? Ele é um dos primeiros cães que eles aparecem naquelas pinturas bem antigas, né? Dos reinados e tal. Então, é um cão que, realmente, ele traz consigo essa coisa do glamour, né? E a gente vê aí, são vários tamanhos, né? Que nem o pessoal às vezes me pergunta, assim, pergunta mais como que se tem. Márcia, é um Spitz ou um Lulu da Pomerânia? Gente, a raça, ela tem tamanhos, né? Consideráveis, né? Então, assim, o Lulu da Pomerânia, o Spitz alemão anão, ele é o mesmo Lulu da Pomerânia, tá? Então, assim, ali a gente tem daí dividido entre Spitz médio, Spitz grande e Spitz lobo. Todos eles, num conceito, o Spitz lobo vai ter 48 centímetros, então tá quase o meu joelho, né? Então, assim, pra gente passa até o meu joelho 48 centímetros. Então, assim, a gente tem vários estilos de Spitz, mas é mesmo Spitz.
Por quê? Pertence ao grupo de Spitz, porém com tamanhos diferenciados. Então a gente sempre vai observar tamanho, em termos de centímetros a medir da cernelha. Né? Então a gente vai ter essas diferenciações entre Spitz médio e Spitz grande. Então, para eu entender um pouquinho como leiga aqui para o telespectador, o Spitz é a raça. O Lulu da Pomerânia seria uma característica que define o Spitz menorzinho. Na verdade, assim, o Spitz seria o grupo ao qual pertence, né? Um Spitz, com formato de Spitz, que daí a gente vai bater lá na questão da sinofilia. Isso que eu gosto da sinofilia, que é principalmente a cabeça em formato de cuia, que a gente fala. Que tu olha a cabeça do Spitz, tu olha a cabeça da Pietra, ela tem focinho fininho e vai abrindo. Então, de cima, tu olhando, tem um formato de cuia. Né, com as orelhinhas para cima, que também caracteriza. Se a gente for olhar do mesmo grupo de Spitz, a gente tem o Akita, que também orelhas para cima e cabeça no formato, assim, mais fino e cabeça no formato. Só que aí o que diferencia? Não sei, a raça em si é Spitz. O que vai diferenciar a questão da nomenclatura da raça, que daí a gente tem o Spitz alemão, é um tamanho fortezinho, mas é uma raça, tá? Pertencente aos Spitz. Aí depois a gente sobe um pouquinho mais, vem o pequeno. E aí vai indo por tamanho, Spitz grandes, Spitz médio, e aí ele vai tendo essa particularidade. E até o Spitz, que é o Spitz lobo, que daí é esse que eu te falei, que é 48 centímetros. São Spitz que parece assim. E as cores, que eu acho muito interessante, porque as cores deles, elas são aceitas vários estilos de cores. A mais rara que eles costumam dizer, por incrível que pareça, é a preto sólido, que é o mais difícil de você ter na raça dos Spitz, assim. Mas são vários, tem cor Merle, tem várias cores até que ainda estão em reconhecimento, né? Mas eu acho muito interessante, assim, essa amplitude de cores que o Spitz tem, né? Do branco até o neve, ao mais laranja, ao black and tan, tem vários, chocotan agora tem. Então, assim, são vários estilos. E o formato que a gente fala do corpo deles, físico, porque daí tu vai me dizer assim, mas o meu Spitz é meio lobinho, né? Tem essa diferença, dele ser um pouquinho mais lobinho e um pouquinho mais comercialmente modificado. Que aí a gente fala sobre um perfil que, na sinofilia, né, é esse perfil mais reconhecido com as características, com o focinho mais alongadinho, com as orelhas mais pontudinhas, né? A gente tem na parte comercial cães que foram, aí a gente pega ali os pomerânias, né? Que daí são, pega um cachorro com uma cabeça um pouco mais arredondada, focinho mais extremado, o olhinho mais redondinho, então já mudou o cachorro para a parte comercial. Isso acontece com todas as raças, né? E a gente tem que cuidar para não dar ênfase para os problemas também que vem do cruzamento, às vezes, para fechamento de linha de sangue, né? Voltou a nossa. Ela saiu machucada nas perninhas. E é incrível como ela fala com jeitinho, né? E com as orelhinhas. E quando acorda e estica as perninhas de trás uma por vez. Façam yoga, gente, é isso que eles ensinam. Façam pilates. É incrível, a particularidade da raça é apaixonante. E eles sabem a hora que vão dormir, né? Ela não te convida pra dormir, eles convidam a gente pra dormir, eles querem botar rotina, né, gente? Eles são quase um personal, pet personal, que aí a gente entra naquele conceito que a gente tinha dele. Eu vou te dizer que ela tá mais pra uma pet preguiçosa, porque eu acordo cedo pra trabalhar e ela fica deitadinha na cama, até se eu ligo a luz, ela abre os olhinhos assim, mãe, apaga a luz. Mas não tá na hora ainda. Tá na hora de dormir. Mas assim, a raça é fantástica. De temperamento, eles são, às vezes o pessoal fala, late demais e tal. Tudo é criação. Tem tendência a latir sim, porque é um cão que realmente tem essa coisa do instinto de serem guardinhas, então são mini guardas, eles guardam o tutor, assim, são um pouquinho desconfiados com algumas pessoas diferentes, assim, mas depois eles vão te estudando, assim, vão ficando mais teu amigo, né? Então, assim, a raça é uma raça mata, são muito parceiros, muito companheiros, se realmente se conectam ao dono de uma forma fora de sério, né? Então, assim, querem ir no banheiro junto com a gente, né? Querem estar junto. Eu tenho aqui uma sombra. Aonde eu vou, ela vai atrás e ela quer estar em cima de mim. E exige, né? Tem que estar em cima de mim, respirando o meu ar. É incrível, né, Pietra?
Bom, mas hoje a gente trouxe aqui para o nosso telespectador um momento muito especial aqui com o nosso programa Melhor Amigo Pet, que começa agora com uma jornada com muito conhecimento, com muita programação para você, tutor, para você, amiguinho de pets, para que você conheça mais o universo. E eu vou contar a novidade. Além da nossa convidada especial hoje, eu também quero contar que agora a nossa convidada de hoje, que contou um pouquinho da sua história, passa a fazer parte da programação do Meu Melhor Amigo Pet. Márcia Grumer é a nossa especialista para estar atuando aqui e trazendo muita informação, atualizando o mercado sobre esse universo, pois a gente precisa de profissionais sérios, profissionais que têm conhecimento e que também estão sempre em busca desse conhecimento. E a gente fica muito feliz, Márcia, de você estar integrando agora aqui o nosso programa Meu Melhor Amigo Pet. Muito feliz com o convite, de verdade, André, assim, eu fico feliz, assim, porque eu te considero uma pessoa, assim, fantástica, entendeu? E o teu convite, assim, quando foi feito, assim, tocou meu coração. Então, assim, eu quero agregar nesse programa. Claro, para mim é um desafio, eu confesso, assim, mas é uma coisa, assim, que eu acho que tenho bastante conhecimento para agregar, né? E eu acho que vai ser muito interessante, assim, poder falar um pouco sobre as raças, trazer também profissionais aqui que a gente sabe que tem muito para adicionar nesse mercado, né? Então, assim, é um prazer, né, Pietra? É um prazer, né? É. Nós vamos ter a tia Márcia sempre, não é só agora na Estética, agora é no programa junto conosco. Né, meu amor? E também, gente, vem muita novidade por aí. Eu vou dar um spoiler, porque a tia Márcia Grumer, quando a gente começou a conversar, ela já veio com uma ideia sensacional, já está aprovadíssima e vai ter, sabe o quê? O quê? O quê? Nós vamos ter aqui convidados desse nosso universo, os pets influencer. Então se prepare para conhecer essas graciosidades aqui, né, Márcia? Ricas personalidades, né? Essa aqui já vai se tornar uma, né? Porque é a nossa pet influencer, que já é, mas a mamãe não consegue me dar atenção como influencer, né? Mas agora ela vai ser muito, muito influencer, porque já está influenciando o mercado pet. Se a gente parar para olhar como apresentadora, né? Mas assim, gente, isso é muito legal. Quando a Andréia me fez o convite, eu pensei assim, hoje eu vejo assim vários clientes, né, que abraçam essa coisa assim do pet ser influencer. Até eu já tive várias conversas assim, e eu acho maravilhoso, porque e eles adoram fazer marketing, eles adoram desfilar nas feiras e adoram, tipo, experimentar produtos e ganham produtos em casa e ganham ração e tudo, são patrocinados. E eu acho isso demais. E permitem fazer fotos com aquele monte de acessórios. Eu fico impressionada, eu digo, eu não sei se eu consigo fazer isso com a Pietra. Ela até gosta de vestir roupinha, mas quando começa a querer botar coisinhas na cabeça, ela só deixa os enfeitezinhos que a tia Márcia Grumer bota, que a mamãe bota, ela tira na hora com as patinhas. Então, se prepare, porque essa ideia da tia Márcia realmente é sensacional e nós vamos ter esse quadro, nós vamos trazer os pet influencers aqui no Meu Melhor Amigo Pet. Então, ficamos por hoje. Nós acompanhar nossa programação, toda semana um novo programa aqui para contribuir para você nesse universo. Então, continue aqui na programação da GTV e logo estaremos aqui de volta com você.